pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa Casa na Arte. Espero que estejam bem por aí. Eu sou Verina Sigrist e hoje vocês viram o tema da nossa conversa é música, perigo e sedução. Muito obrigada pela companhia, se inscrevam aqui no canal e deixem um like. Eu recebi um livro muito especial da Aline Freitas Piaulino, que acabou de publicar o livro neste ano de 2021, que tem por título A Música, O Mal Pode Gerar Beleza, é uma autopublicação. Tem o livro físico pela Wiclap e tem o e-book comercializado pela Amazon. E além de ter escrito o livro, a Aline também é uma exímia ilustradora, porque as ilustrações da obra chamam muito a atenção e eu acho contribuem demais para que esse livro seja um livro diferente e um livro especial. Trata-se, na verdade, de contar um pouquinho de uma história que se passa no Rio de Janeiro, no finzinho do século XIX, na virada para o século XX, porque o protagonista, na verdade, desse romance, que é um livro de ficção histórica, ou de um gênero suspense, um gênero thriller, digamos assim. Ele nasce em 1897, é o Fabrício dos Anjos, e a gente acompanha um pouquinho da biografia dele desde o nascimento, das condições um pouco soturnas, né, em que ele nasce, quando criança, o que acontece. Todos achavam que ele tinha o diabo no corpo, era uma criancinha muito gelada, um nenê muito atípico, né? Muito fora do padrão, muito enjeitado desde o nascimento já pela mãe biológica. Ele passa por cuidadoras, amas de leite, amas secas, enfim, vai parar numa casa de misericórdia, né? E a Aline, ela tem um cuidado de retratar um pouquinho esse período e essa época. Tem descrições aqui no livro bem interessantes que ela fala dos cheiros, da sujeira, das condições assim sanitárias, né, da região suburbana, da cidade do Rio, enfim, mais ou menos restaura, né, um pouquinho desse momento histórico, né, dessa aura de algumas guerras pelas quais, né, passava, não especificamente o Brasil, mas uma guerra civil espanhola, né? Enfim, tem algumas referências históricas importantes que marcam a obra, porque ela tem uma formação na área de direito, além de ser escritora, ilustradora, né? Então ela teve um cuidado de pincelar referências, eu acho, né, da época, que ficam muito especiais e muito saborosas aqui no livro. E aí a gente conhece um pouquinho da história desse Fabrício dos Anjos, que é uma personagem e tanto que se destaca por ter um ouvido desde muito pequeno, muito apurado para os sons. Daí o título da obra, né? Fazer referência à música, e a gente brincou com esse título aqui no vídeo em relação a perigo e sedução, porque o Fabrício dos Anjos vai se tornar, eu não quero contar muito, né, sobre o livro, mas ele vai se tornar um personagem que passa a perseguir cada vez mais sons que possam lhe proporcionar prazer e lhe satisfazer uma vontade de encontrar uma estrutura sonora que fosse perfeita, que não fossem sons pura e simplesmente, que não fossem músicas que ele ouvisse, mas que fossem a música, a grande música da sua vida, nem que para isso ele tivesse de cometer até crimes, que é o que na verdade vai acontecer, né, com esse enjeitado, esse menino desde muito cedo, bem pouco amado e bem mal educado formalmente pelas pessoas que vão, né, na verdade, se relacionando com ele e que não o entendem e que notam nele uma natureza muito adversa, às vezes para algumas, né, até repulsiva, e não sabem explicar, mas se sentem muito estranhas e muito amedrontadas na presença dele. E aí nós temos essa história que vai se desenrolando e tem uma cena
muito especial que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, já que eu faço a indicação dessa leitura do romance da Aline, que é quando pela primeira vez ele ouve uma música sendo executada ao piano e ele acompanha instintivamente esse som, porque ele é inédito e lhe toca demais e chama e aguça muito, né, esse seu instinto, esse seu sentido. O som era sedoso, mas não se podia comparar com o sussurrar do vento nos cachopos de acácia, nem com o cair manso das flores de pé no final da tarde, o roçar de veludosas folhas de violetas ou o bater das asas diáfanas de uma borboleta. Ele era também penetrante, mas sem comparação com o som profundo emitido por pingos d'água estourando no lago nos dias de inverno fechado. E é quando ele ouve pela primeira vez a música de Vivaldi. A partir desta cena, isso já acontecia muito antes, com os sons da natureza, de bichos, de ruídos, de passos, de aproximações de pessoas, do vento, do farfalhar das folhas, né, que aparece aqui nessa descrição. Também outros sons e músicas, enfim, ele tem um dom inato, né, assim, fantástico para música, apesar de não ter estudo algum, né, e formação alguma. Ele tem um ouvido apurado, começa a falar muito cedo, muito precoce, apesar de nunca ser bem quisto, né, bem recebido e bem cuidado pelas amas e pelas pessoas que se responsabilizam por ele. Até que ele, já mais jovem e adulto, né, uma, né, das tantas cenas em que aparece aqui, aí eu trago a noção do perigo e da sedução também para este nosso bate-papo, é que no livro aparece esse episódio em que Fabrício dos Anjos, que é este protagonista tão misterioso, ele faz uma das suas vítimas em busca desta música. Vejam só que curioso. Um ouvido gélido buscou o peito morno, captando com avidez o som de seus batimentos que aceleravam de pânico. Fabrício absorveu quase enlouquecido a música que gingava em rodopios, sedução e intoxicação de uma orgia vertiginosa. Ele está sobre a vítima estrangulando-a e ele está ouvindo batimentos cardíacos que se aceleram e esses pulsos que fazem com que ele se inebrie destes sons e desta música que ele ouve. Então, eu indico demais a leitura do livro da Aline Freitas Piaulino, A Música, O Mal Pode Gerar Beleza, porque tem esse misto, né? De ser um vilão e ao mesmo tempo uma pessoa muito interessante e muito atraente pelas habilidades bem particulares e bem peculiares que ele tem. Então a gente fica num desequilíbrio, né, entre também amá-lo e odiá-lo. É um romance muito legal e eu volto a dizer, também as ilustrações são muito ricas, há reproduções da arquitetura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, a época do Fabrício como menino, que é uma imagem também assim muito tocante, né? E outras ilustrações que eu acho compõem essa obra de uma forma a mostrar que a Aline é uma artista bem mais completa do que unicamente uma escritora. Então, muito obrigada, Aline, pela confiança no meu trabalho aqui na Casa na Arte e a todos vocês que nos acompanharam e que espero tenham gostado desta minha recomendação, tá bom? Um beijo a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!